Obrigado, Simone. Que nossa quinta-feira de fato seja produtiva. Chegou a hora da gente falar sobre economia. Está com a gente o nosso colunista de economia, né? Ele que trata, na verdade, de políticas econômicas. E a gente está recebendo o Carlos Augusto Ferreira mais uma vez. Carlos, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores do .com News. É um prazer estar aqui com você. Bom, eu quero entender, porque nesta madrugada de quinta-feira, nós tivemos a votação na Câmara dos Deputados, em primeiro turno, da prorrogação da DRU até 2023. Primeiro, explica pra gente o que é a DRU, essa sigla que às vezes confunde muita gente. Como boa parte do que a gente utiliza aí no poder público e no linguajar de política econômica, é a desvinculação das receitas da União, né? Eu comentei aqui outro dia que o Brasil tem a sua carga tributária dividida em impostos, taxas e contribuições. Taxas e contribuições têm destinação específica, em impostos não, né? Quando a DRU entra, ela entra no intuito de dizer o seguinte: determinadas contribuições, que são 90% do que se arrecada lá dentro, podem ser utilizadas em outras rubricas e não especificamente naquelas que estão assinaladas dentro da própria Constituição. Certo, explica isso para a gente, então. Vamos trazer de uma forma muito simples. Na tua casa, você tem lá o seu orçamento familiar. O valor do aluguel você não consegue desvincular, senão você vai para a rua. Mas o do lazer você pode mexer, ou investimentos que vocês podem eventualmente redistribuir, pagamentos que vocês podem adiar, ou seja, é um pouco dessa capacidade de gerenciar o seu orçamento que o governo pretende e que é uma das medidas do Meirelles, desde que tudo isso esteja vinculado ao teto da inflação. É essa possibilidade que a DRU dá de gestão orçamentária e de implementação de uma nova política fiscal. Bom, em que medida isso ajuda a gente a sair dessa situação de impasse econômico que a gente está vivendo há pelo menos 2 anos? Eu vou dividir a resposta. Existe uma alarmística no momento dizendo, puxa vida, vai faltar dinheiro para isso, para aquilo outro. A desvinculação é da receita e não é da despesa. A despesa que está alocada, está alocada. Ou seja, aquilo que já está orçado, que já está feito, o governo vai pagar direitinho. Vai cumprir segundo aquilo que é constitucionalmente requerido. Correto. O que ocorre é que quando você faz o desvínculo, e isso abarca 30% desse orçamento, algo como 118 bilhões de reais, talvez um pouco menos dependendo da arrecadação, você tem liberdade para implementar políticas fiscais e cobrar eficiência da máquina para que ela fique num teto. Porque senão o que acontece é o seguinte, Ronaldo, se você mantém como está sem a DRU, o teto cresce, a possibilidade de gasto vai junto, independente daquilo que você fez de gestão orçamentária, né? Então, tecnicamente, isso é correto de ser feito. Certo. Vamos tentar trazer em números. Então, vamos imaginar que ali tem uma determinada área que seria contemplada com 3% desse orçamento. Então, num total aí de 100 bilhões, imaginariamente 100 bilhões de arrecadação, 3 bilhões iria para aquela área. Se aumenta a arrecadação para 120 bilhões, então, automaticamente, esses 3 bilhões que eu poderia fazer de despesa também vão aumentar. Correto. Se eu mexo agora nessa desvinculação, eu não preciso passar dos 3 bilhões. Eu continuo mantendo os 3 bilhões e o que sobra eu posso investir em outra área, pagar outras despesas. É mais ou menos isso? Exatamente, ou seja, você cria possibilidades de equalizar as melhorias estruturantes do país sem endividar mais com o mesmo orçamento. É essa a tônica que o ministro Meirelles quis dar quando estabeleceu um teto para o gasto. Nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Isso é para o bem, mas se você não tiver cuidado pode ser para o mal, porque abre espaço para emendas. Abre espaço para emendas, uma vez que você tem esse desvínculo de 30%. Então é muito importante que isso venha permeado por uma disciplina muito forte de aplicação em políticas e ajustes fiscais que estruturem o país na direção da saída urgente da situação que nós estamos vivendo hoje. Bom, eu não combinei contigo, mas quero falar também sobre um outro aspecto. Já que a gente está falando sobre essa desvinculação, sobre a DRU,
Ontem nós tivemos essa divulgação das receitas, despesas, ou seja, do PIB do primeiro trimestre. E a gente encolheu novamente, mas encolheu 0,3%. Alguns analistas estão observando esse número, embora recessivo, mas observando com otimismo, de que a gente tem ali um sinal de que parece que a crise começa a estancar, até por conta do cenário político, está em ajuste nesse momento. Você também faz essa análise, Carlos? Sem dúvida, Ronaldo. É assim, quando a gente está no buraco, né, a gente não mensura onde está a luz, ao quão fundo você está. Eu diria que a gente está um pouco mais raso do que nós imaginávamos que estaríamos. Pra você ter uma ideia, o superávit até agora, ele é superior a todo 2015. Então, evidentemente, é que o ponto de partida de 2015 era ruim demais, né? E nós estamos numa situação menos ruim, ou seja, o prognóstico inicial era pior do que de fato está. Isso nos anima? Não. Significa que nós estamos dentro de uma estabilização e de um estágio chamado de estagflação, ou seja, nós estamos parados, a inflação ainda crescendo um pouquinho e a economia sem se desenvolver. Ou seja, existe uma crise clara de confiança de quem consome e de quem investe. Se você não investir agora, você não tem coleta lá na frente, não tem melhoria da economia. Então, é muito importante reverter esse cenário de pessimismo numa direção mais clara, mais transparente, para que a gente possa ter a recuperação. Respondendo pragmaticamente, o menos ruim que nós estamos hoje não deve nos desanimar, mas não é suficiente. O Brasil precisa de muito mais e merece muito mais. A gente já tem aí cerca de 3 semanas do governo interino de Michel Temer. Nós observamos alguns desencontros por parte do próprio governo, não necessariamente da equipe econômica, que talvez seja a grande base, a grande sustentação desse governo. Isso para o mercado, como que o mercado tem observado isso, como tem reagido, consegue trazer esse conforto que a gente precisa, né? Assim, vamos poder investir, dá para acreditar? Eu diria que o mercado ele faz uma leitura da tropa de choque, né? Quem é a tropa de choque hoje? É o pessoal da política econômica, é aqueles que vão fazer o planejamento, são os cargos que foram empossados também na data de ontem, todos eles muito relevantes, que vão ditar o caminho em que o empresário vai colocar os seus pés. Mas não é de se perder a perspectiva de que nós não temos uma situação política plenamente resolvida, né? Nós ainda temos a discussão do senhor Eduardo Cunha, nós ainda temos a questão que foi entregue ontem da defesa da presidenta Dilma e ainda estamos num governo de caráter interino. Então, é evidente que existe uma perplexidade no intuito de saber para onde que nós efetivamente vamos estar. A confiança é plena? Não é. Ela vai ser quando nós tivermos uma decisão e que as instituições estiverem fincadas firmemente em solo para cumprir um mandato sem solavancos. Para a gente concluir a conversa, a gente notou também que o mercado começou essa semana um tanto afetado pelas denúncias envolvendo o comando do Bradesco. Em que medida um banco ou gente de um banco como o Bradesco, né, em que medida essas denúncias podem afetar, né, de tal forma a economia, a ponto de você talvez ter alta do dólar, como a gente observou, queda das bolsas? Por que isso acontece? Você, quando pega um banco da magnitude da história que tem o Bradesco, do perfil conservador que ele tem, envolvido numa característica de discussão dessa magnitude, isso coloca o mercado sobre uma perspectiva de sinal amarelo. Espera um pouquinho, o que mais que falta acontecer nesse país? Será que de fato houve esse tipo de coisa? Isso vai ser comprovado? Porque se isso acontecer de fato, uma das instituições financeiras mais importantes desse país pode sofrer uma intervenção complexa. Não esqueça que, ainda lá atrás, um banco é um ente de prestação, uma empresa privada de interesse público. Atende à arrecadação, atende a financiamento da nossa dívida pública, e se isso houver um envolvimento dessa natureza, traz sim uma perturbação muito importante no sistema financeiro. A última vez que o sistema financeiro teve algo parecido foi antes do PROER, quando o sistema financeiro do Brasil estava na bancarrota. Hoje ele é sólido,
mas ele não pode ser sólido em bases que não são sustentáveis. Eu diria que é muito prematuro fechar um diagnóstico dessa natureza pelo impacto que ele pode trazer. Mas vamos observar como que isso vai caminhar nos próximos dias. Carlos, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. E obrigado por todos esses esclarecimentos. É sempre um prazer, Ronaldo, sempre que a política econômica do Brasil tiver alguma mudança importante, que vale a pena a gente vir a público e contribuir no esclarecimento, será sempre um grande prazer. Esse Carlos Augusto Ferreira, nosso colunista de política econômica, que conversou com a gente nesta manhã. E com essas informações, a gente vai terminando mais uma edição do Ponto com News. Amanhã, sexta-feira, 7 horas da manhã, a gente se fala. Até lá, um excelente dia para você.